Sejam muito bem-vindos ao nosso Dreamcast. Tudo bem com vocês? Eu sou o Joab Cavalcante e eu quero aqui, com muita alegria, mais uma vez, estamos aqui começando o ano 2023 com toda força, tá? Vivendo propósitos e realizando os sonhos que o Senhor tem para nós. Muito importante isso. E eu quero aqui dizer para vocês que temos um convidado muito especial e o nosso amigo, né? Regis Bezerra vai estar fazendo aqui a introdução do nosso convidado mais que especial nesse dia maravilhoso nós estamos aqui reunidos. Com certeza. Meu amigo Joab Cavalcante, é uma alegria para nós e uma honra, né? A gente está começando o ano de 2023 com algo, né, especial aqui. Nós temos um convidado mais do que especial, uma pessoa que a gente ama de coração. Muito. E eu vou falar uma coisa para você, rapaz. Ele tem várias características aqui que são excelentes, viu? Vamos lá conhecer essas características. Olha, ele é film director. Opa. Rapaz, é como se diz, uma característica de peso. E, rapaz, um dado legal que eu não sabia, é baterista. Ah, essa nova. Essa ele vai ter que tocar hoje aqui para nós ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Muito especial. E ele é esposo da Jéssica. Uau. E pai da Sofia, do Samuel e do Noah. Só que tem um porém. Ele está in love with Jesus. Uau. Poderoso, profético, isso, nada mais, nada menos do que o nosso grande amigo André Pilon. André Pilon, André isso Pilon. Aí, meu amigo. Ih, peraí, falhou. Entendeu? Manda aí. Agora eu gostei. Sim. Minha amiga. Aí, fala André Pilon de novo. André Pilon. Seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo. Já deu pra ver que ele, né, é responsável pelo nosso Dreamcast aqui, Já né? deu pra ver. Gente, nossa, adorei essa introdução. Você merece, meu amigo. Cara, você merece. Depois tu me ensina a mexer lá, que aí eu vou fazer. Não, beleza. Vou fazer pra você. Arrasta pra cima e faz o curso do André, viu? Pois é, link na bio. Seja muito bem-vindo, André. Obrigado. Prazer estar aqui. Peraí. Olha aí. Momento merchandising. Vamos tomar aqui. Ninguém pode saber o que a gente está tomando. Segredo. Ah, que maravilha. É isso aí, gente. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. De estar na frente das câmeras dessa vez, porque eu tô em todos os podcasts. Ali atrás. É mais do que especial, né? Não, diga-se de passagem. É um convidado que, na verdade, assim, não tem como fazer nada aqui sem ele. Né? Então, nós até demoramos um pouquinho, né? Nós queríamos testar, né, direitinho, para ver se queria realmente testar a humildade do camarada, né? Para ver se era humilde o suficiente. Mas é brincadeira. Andrezão, ai, Deus. Vamos lá. Um bate-papo muito bacana, conhecer um pouco daquele que está por trás das câmeras, responsável por muita coisa. Quero dizer para vocês uma coisa, o Dreamcast, né? O Dreamcast nasceu e o André é um grande responsável por nos ajudar, tá? Por trás da câmera aí, como sempre, é um cara que está fazendo aquela frase que a gente sempre usa aí. O Dreamcast é o podcast desconhecido mais famoso, né, do Brasil. Então tá aqui, ó. E do mundo também. E do mundo. Então tá aqui, ó. Um cara que é conhecido, mas desconhecido, mas o trabalho dele é conhecido. Então fique sabendo que o Dreamcast ele não poderia estar apresentando do jeito que está se não fosse alguém tão especial como o Andrezão por trás das câmeras ali do computador, faz muita coisa bacana aparecer pra gente aí. Então isso a gente deixar bem claro aqui para a família Dreamcast, que nós somos muito gratos, tá, pelo seu profissionalismo e acima de qualquer coisa a sua amizade. A gente sabe que antes de qualquer coisa, né, Deus nos uniu aí nesse propósito na grande Kansas City. Não, tamo junto. E eu tenho que concordar com a questão, né, dessa apresentação toda profissional, porque se eu falar o contrário de mim, significa que o seu conteúdo é ruim. Isso aí é verdade. Então assim, é verdade. É isso aí mesmo. A gente faz um trabalho que tem que ter resultado bom, porque senão... E, obviamente, tudo que está no começo sempre tem ajustes, vai ajustando linguagem, vai ajustando formas, então... sempre muda um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Vamos usar um ângulo diferente agora, mas
Tudo vai acontecendo com o máximo de excelência. É isso aí. Muito bom. É isso aí. Bom. E agora, como que vai fazer? Quem está de trás das câmeras para cuidar, né, do nosso vídeo aqui? Como que você tem alguma mágica que você está aqui, você vai ajustando? Como é que é? Não tem. Na verdade, a única coisa que eu tenho é o controle do áudio aqui. Teria gente para fazer, mas não compensa. Tipo assim, tá tudo na cabeça aqui já, então as câmeras estão gravando sozinhas. Glória a Deus. Ótimo. Graças a Deus pela tecnologia. Eu quero começar aqui fazendo uma pergunta, assim, questão de experiência. Quantos anos de experiência que você tem na sua área? Quantos anos? Mais fácil é perguntar desde quando, porque senão tem que fazer a conta. Desde quando? Pra você não precisar fazer a conta. Tem 37. Eu comecei com 13 anos, ainda bem assim, amadorzinho. Naquela época, nos anos 90, a forma de editar vídeo, que a gente chama de não linear, não tinha computadores. Então era um monte de videocassetes profissionais assim, gigantescos. Então cada videocassete, vamos supor que nós vamos editar isso aqui hoje. Cada câmera representa um videocassete desse gigante. E cada videocassete gigante tinha um monitor para isso. E tinha uma mesa específica que é onde você dava o comando, ó, no videocassete a partir do segundo tal até o tal entra a imagem dele. Videocassete B, a partir desse segundo tal até o outro tal entra o outro. E essa mesa controla isso. Meu pai era esse editor. Ah, que legal. E o que eu fazia com 3 anos de idade? Eu era o único cara que apertava um botão para aparecer os nomes embaixo. Porque existia um equipamento só para isso naquele tempo. Hoje é um clique, né? Então foi isso. Eu comecei como apertador de botão. Olha isso. Ainda sou, né? O botão tá sempre aí, apertador de botão, mas foi assim. Aí eu comecei com 13 anos e depois meu pai, ele era responsável por... Eu falo meu pai tá vivo ainda, bem vivo. Graças a Deus. Eu falo era porque ele não atua mais, mas ele era responsável por alguns programas, assim. Por exemplo, a gente fez durante bastante tempo um programa chamado Super Vôlei da Sport TV, do grupo Globosat, e tudo acontecia no Rio de Janeiro. Tudo que tinha que acontecer em São Paulo, ele era responsável. Então era meio freelance, assim, contratava o cinegrafista, e naquela época não é assim, né? Vai um cara com uma câmera e um microfone e um repórter, talvez, ou nem isso. Naquela época tinha uma equipe grande para fazer um monte de coisa. E existia um cara que aí segurava o chamado pau de fogo. Olha aí. Que era separado da câmera. Hoje tem um LEDzinho que você bota em cima da câmera para ocasiões como essa. Aí eu mando todo mundo desligar o negócio e eu deixo ligado. Olha isso, gente. Que produtor isso de... ao vivo, hein? Ao vivo, ó. É só no pode só no Dreamcast. E aí ele começou a me mandar para essas gravações externas, sendo o assistente do pau de fogo. É um nome estranho, mas assistente do pau de fogo. Porque o pau de fogo você segurava a luz no... Corta essa. Era o tema que a gente usava, era zoeira. O pau de fogo, porque era uma tocha, né? Lá na ponta tinha uma luz bem forte. Então eu ficava assim, segurando aquela luz ali. Você ia muito em casamento dos anos 90 vendo isso. Sempre tinha um adolescente com uma bolsinha de bateria e segurando esse pau de fogo. O segurador de pau de fogo. E aí eu comecei... Apertador de botão foi a sua primeira... Foi, depois segurador de pau de fogo. Tá vendo, gente? Até eu me tornar cinegrafista, né? E aí eu comecei a operar a câmera com 16, 17 anos, mais ou menos. Olha aí. E aí foi, né, cara? Aí foi. Mas as coisas mudaram, aí entrou o computador, eu já tava ali na adolescência pra juventude. E aí, hoje eu faço de tudo que tem dentro de produção de vídeo, né? Então, eu edito, dirijo, embora sempre tenha situações onde você tem uma pessoa para cada coisa, mas eu atuo em todas as esferas, né? Porque eu acho que a tecnologia de hoje também deixou isso mais acessível. Naquela época era quase impossível. Um editor que editava dessa maneira, como eu disse, ele não dava nem para exercer outra profissão. Uau. Tipo, era só aquilo ali e acabou. Não vai operar áudio, não vai dar rec em câmera, coisa nenhuma. Então hoje, graças a Deus pela tecnologia do século XXI, olha isso, dá para fazer bastante coisa. E você é de que cidade? Rio de Janeiro? Não, eu nasci no Mato Grosso do Sul, numa cidade chamada Dourados, 2 horas do Paraguai. Mato Grossense. Sul Mato Grossense. Todo mundo comete esse... deslize. Sul Mato Grossense. Eu ia falar Sul Mato Grossense. Mato Grosso é outro estado. Eu ia falar o Sul depois, né? É que você fala Sul antes, nesse caso. Mas eu cresci em São Paulo. Então, eu só fui pro Rio de Janeiro porque minha esposa é carioca. Então, quando eu conheci a minha beldade,
Olha aí. E aí eu falei, vou ficar por aqui mesmo. O amor está no ar. Quando eu vi, cara, fui convidado para ir numa igreja um dia. Bati o olho, eu falei, acho que eu achei o número do meu sapato. É isso, cara? Foi desse jeito? Foi assim, você... desse jeito. Rapaz, que legal. Na verdade, o pastor que me conhecia, ele tinha mudado para essa igreja no interior do Rio de Janeiro. Aí ele me ligou e falou assim, acho que você não precisa procurar mais não. Que aí eu falei que pastor casamenteiro, nem dei bola, cara. Aí fui visitar a cidade, né? Quando eu bati o olho, eu falei, eu acho que ele tava certo. Revelação. Cara, porque eu morava em São Paulo, era no Rio de Janeiro, né? Eu tô pulando os assuntos, mas é porque esse é um... Isso. Meu amigo, aí eu olhei assim, já logo chamei pra conversar. Deu 3 vezes que eu vi ela só, eu já pedi pra orar. Orar, né? Glória a Deus. Tá vendo? Siga o exemplo do Pilon. Gente. Antes de qualquer coisa, pede pra orar, viu? Sim, mas é isso. Eu só fui pro Rio de Janeiro por causa dela, né? A gente morou uns 4 anos lá, mais ou menos. Muito antes bem. Da gente vir pra cá. Legal. Sim. E como que foi essa história? Como começou tudo assim, digamos assim, é um desafio vir para os Estados Unidos. Eu acho que cada imigrante aqui nessa nação tem uma história, tipo assim, espetacular, né? Isso. Porque é um recomeço. E nós sabemos que recomeçar é complicado, é um step back que você dá, né? Sem dúvida. Mas como que foi isso assim? Como que você chegou a essa conclusão de vir para os Estados Unidos com a sua esposa? Eu comecei a fazer... nesses 4 anos que eu vivi no Rio de Janeiro, eu estava atuando muito, muito no mercado de casamentos. E aí, comecei a fazer casamentos de uma forma diferente. Hoje está bem comum isso, mas era um pouco mais... escasso, uma forma de você filmar como que a gente chama de cinematics. E um parênteses aí, a área da filmagem era particular? Era algo que você era autônomo nisso? Sim. Eu montei minha pequena empresa. Na verdade, tive várias situações, né? A gente pulou algo muito grande, mas isso é uma história bem longa. Mas eu tive uma empresa, eu quebrei, aí depois abri de novo. E, enfim, mas quando eu fui para o Rio de Janeiro, aí eu fui dedicar para o mercado de eventos e eu comecei a ter destaque, bastante destaque. Legal. Até que eu fui convidado para filmar um casamento em Miami. Pô, imagina, né, cara? Você tá ali no Brasil, você fala, cara... No Rio de Janeiro, ser convidado para filmar um casamento. Você fala, nossa, eu tava me sentindo o cara, né? Incrível. E aí eu vim, cara, filmei esse casamento, 20 dias depois já tava aqui de novo, porque aí gostou, aí me indicou pra prima e não sei o quê. Quando eu vi, isso foi 2016. Já tava viajando, tipo, quase todo mês, uma vez a cada 2 meses para Miami. Uau, cara. Então eu fiz, foi. Aí eu mudei para cá em 2018. Então nesse período de 2 anos, eu devo ter filmado mais ou menos uns 18 casamentos. Né? Nesse período de 2 anos. Que dá mais ou menos uma média de 1 a cada 2, 3 meses. Isso. Então teve época que eu vim 3, 4 meses seguidos, teve época que eu tive um gap maior, mas aí eu comecei a fazer isso. Quando eu vim para cá, apesar de eu já ter o sonho de conhecer Estados Unidos, eu não tinha até então esse desejo de falar assim, vou morar lá. Então, eu tive várias palavras de Deus sobre isso, mas cara, de verdade, eu tava meio até relaxado em relação a isso. Falei, tô vendo um monte de gente ir para fora para tentar a vida, e eu tinha um pouco esse receio de ficar misturando chamado com sonho material, talvez. Depois eu fui aprender que, na verdade, nem sempre você separa as duas coisas, né? Não significa que você sonhar em ter uma vida melhor é pecado, claro que não. Mas eu era um pouco limitado, assim, na minha forma de pensar nesse tempo. Então, eu tinha receio, né? Quando eu vim, a minha esposa sabia que eu ia gostar, ela falou assim, já tô até vendo. Quando eu vim a primeira vez. Né? E aí, mas ela não me falou nada. E eu fiquei tranquilo, ela visitando. Já tinha acesso? Não, aí que tá o negócio. Ela nem sequer tinha passaporte, cara. Não, eu ficava assim, poxa, quero tanto levar minha família, cara, elas vão gostar e tal. Mas não teve oportunidade. Até que a gente começou a ter uma série de direções de Deus e palavras específicas sobre isso. E aí eu falei, poxa, então tô achando que vai ficar sério o negócio. E ela foi uma das pessoas que me deu uma palavra sobre isso. Ela falou, eu tenho uma palavra para você sobre Abraão. Sobre sair da sua terra, da sua parentela. Eu sei que muita gente que sai do país ou de qualquer vizinhança que seja, recebe essa palavra também. É bem comum. Mas isso não desfaz da palavra. Porque Deus usa exatamente a história que ele escreveu para te dar direcionamentos. Né? E a história de Abraão me guiou. Isso.
E, enfim, cara, para encurtar bastante, eu tive várias palavras, várias situações que concordavam umas com as outras o maior sinal que eu tive foi de mover o coração da minha esposa, porque ela não tinha de jeito nenhum, nem de longe, o desejo de sair do país. Sério? Não, e aí eu falei, não, eu vou cuidar de tudo, mas eu vou ver o que vai acontecer com ela. E ela começou a me empurrar, ficar incomodada. A gente tem que ir. Só que eu não sabia para onde que eu ia, de fato. Sabia que vinha para o país. Eu achava que o óbvio era a Flórida. Porque eu tava cheio de mercado lá. Isso. E aí uma vez eu vim... Fica nervoso. Eu sei que você fez de propósito. Eu sei. Tá nervoso. Tô nervoso. É acostumado a ficar atrás da câmera, né? É um absurdo. Aí eu tenho que comentar essas coisas. É difícil estar perto desses caras. Aí eu vim e aí eu falei pra ela assim, então tá, já que você tá entendendo o que é isso, eu vou pra Miami e vou ajeitar as coisas. Ela, beleza. Ela nem passaporte tinha. Incrível. Aí eu falei, bom, vamos lá. Cheguei, cara, fiquei 3 meses aqui. Tinha alguns casamentos pra fazer. Mas eu tava numa crise, porque entendi que Deus tinha mandado fazer uma coisa, mas ele não tinha mostrado todas as coisas ainda. Aí eu falei, talvez eu errei em alguma coisa, eu não tinha ouvido direito, não sei. Fiquei naquela... Porque nem sempre que Deus fala com você é tão claro assim. É outra coisa, cara, que eu aprendi muito isso. Desmistificar esse negócio que quando Deus vai falar... Não, só falou se for muito claro. Cara, às vezes, se eu quero chamar, por exemplo, eu vou brincar com meus filhos, eu quero chamar a atenção do Noah, que tem 1 ano e pouco, para uma situação específica, eu vou ter que mostrar passo a passo algumas coisas. Senão, ele não vai ter o interesse. Outro dia a gente foi cortar o cabelo dele, teve todo um processo para convencer ele de que ele tinha que ficar parado. Isso. Às vezes a gente é assim com Deus, cara. E Deus ele vai mostrar um negócio e vai te deixar entrar em crise para que você comece a buscar o próximo passo. Isso. E foi isso que aconteceu, cara. E aí eu fiquei ali 3 meses, aí vim pra cá, aí eu fiquei lá em Miami, e do nada, assim, Deus falou assim pra mim, olha, eu preciso que você vá pro Kansas, aqui não é o lugar, não. Eu falei, o que eu vou fazer no Kansas, cara? Eu não conheço nada. Não conhecia Kansas? Não, eu só escutava sobre a sala de oração, que era algo que eu me inspirava muito, já fazia muito tempo. E a Jéssica falou assim, poxa, você podia ir lá conhecer e tal. Mas qual que foi o chamariz? É porque eles estavam divulgando vaga de trabalho, que obviamente eu nem poderia naquele momento, mas eu pensei, sei lá o que vai acontecer. Pensei, vou estar num lugar que fala sobre oração, e eles têm um curso específico sobre Media Messenger, sobre mensageiro de mídia. Isso. A descrição daquele curso me chamou a atenção. Eu falei, cara, esses caras estão me descrevendo. Sobre criar obras proféticas, obras que falam sobre o fim dos tempos, criar obras evangelísticas com seu talento e tal. E eu fiquei, cara, eu preciso ir lá conhecer. É óbvio que eu não vim para trabalhar com eles lá, mas isso foi o chamariz. Aí eu vim, fiquei no Kansas. Depois, cara, eu voltei pro Brasil. Em 2 meses, minha família tirou passaporte e visto. Uau. Incrível. 2 meses. E a gente voltou. E aí viemos direto pro Kansas. Então todo mundo pergunta, por que primeiro Kansas, né? Isso. Porque até hoje muita gente aqui no Kansas pensa que eu morei na Flórida, mas eu nunca morei lá. Nunca morou. Eu só fui bastante, mas nunca morei. Tua mudança do Brasil definitiva foi direto para cá. Minha família nunca pisou nos lugares onde eu fui tantas vezes. E quando eu andei e pisei em vários lugares na América, quando eu voltei para o Brasil para buscar eles, a gente veio direto. Claro, passaram por lá, depois conheceram algumas cidades, mas tipo assim, foi tão radical a diferença de eu ter vindo para os Estados Unidos para fazer trabalhos que são trabalhos esporádicos, né? Freelancers, que você é contratado internacionalmente, para a realidade de vir para morar, foi coisas assim totalmente diferentes. E aí a gente veio para o Kansas e, cara, aqui estamos, né? A gente entende que essa cidade é uma cidade, assim, que é muito abençoada, cara. Tem um céu diferente nessa cidade aqui. Tem um céu diferente. Para morar, criar sua família, né? Desenvolver uma família de forma em geral. Kansas City é um lugar fantástico.
E interessante, está vindo muita gente vindo para cá. Gente vindo de Boston, de Flórida. Bastante. Né? Muita gente vindo do Brasil diretamente para cá. Muita gente, entendeu? Eu sempre tenho uma resistência de ficar dizendo assim que um lugar é melhor que o outro. Mas, cara, é o que você falou. Quando você vem aqui para a cidade, você sente que é realmente bem diferente. E não por causa do IHOP, simplesmente, mas obviamente que eles têm um trabalho bem relevante nesse sentido, mas tem um espírito de oração na cidade toda. Tem. Eu sinto isso, né? E eu não sei se vocês sabem desse dado, desde que começou um relógio de oração, Kansas City, a cidade mesmo da Metro Area, né, que é a parte metropolitana, não é impactado bruscamente por nenhum tornado. Incrível. Só nos arredores. Uau. A gente teve ano passado, acho que passou aí por Overland Park, né, uma cidade aqui próxima da gente, mas não teve impacto, assim, uma árvore ou outra ali que às vezes cai, mas não tem impacto em Kansas City. O último foi antes disso, né? Não é uma cidade perfeita, aqui muito perto tem muita criminalidade, mas eu sinto que há um cuidado de Deus, até mesmo em relação às coisas ruins. Tudo tem um equilíbrio e eu sinto que as coisas vão melhorando pouco a pouco. Então, realmente, cara, o incenso de oração faz diferença. Faz, aí literalmente, tudo que você faz surte um efeito. Então, se você, como você deu exemplo, Nova York, Los Angeles, tantos outros lugares que fazem, né, o que fazem, surte o efeito que surge. Exato. Se aqui, Kansas City, tem o projeto que tem, faz o que faz, porque quem mora aqui na região do IHOP, né, da casa de oração, as pessoas que sabem da história ou que moram aqui há muitos anos, eles vão saber exatamente qual foi o efeito que causou em todo ao redor da casa de oração, da igreja, da universidade e tudo, que foi crescendo ao longo dos anos, e o efeito, né, ou seja, aquilo que afetou as famílias, as pessoas, uma cidade. A cidade de Greenville, por exemplo, ela é grata ao IHOP hoje, porque a criminalidade e tantas outras coisas que era muito grande. E o que aconteceu? Foi um turnaround, foi uma mudança espetacular. Então, vai diretamente à ação. Porque o que o IHOP traz, através da Casa de Oração e tantos outros projetos, né, a universidade, do IHOP e tudo mais, é o efeito que causa, não só em trazer tantas pessoas para cá, mas a transformação das vidas das famílias ao redor do lugar que tem crescido cada ano mais e mais. Então isso é um fato que muda a atmosfera do lugar através daquilo que é praticado no lugar. Não tem dúvida nenhuma que muda a realidade das pessoas ao redor. Então eu concordo plenamente quando a pessoa fala que a oração, o poder da oração, o que você está fazendo ali, literalmente causa um efeito. O efeito, ele é visível, ele é real, você pode acompanhar nas notícias dos jornais de Kansas City, que você vai ver o efeito que o IHOP tem feito, né? Através, obviamente, a gente está mencionando principalmente isso, mas óbvio que muitas outras igrejas ao redor têm também comprado esse sonho aí, tem se feito as parcerias, né, e as coisas têm acontecido. Então, é muito legal. E se nós que temos essa alegria de estar aqui, né? Cada um, Deus trouxe de uma forma, né? A sua história é muito, muito legal. Eu gosto de olhar pelo ponto de vista de que você é diferente, né, de muita gente, né? Você veio para cá com um sonho, talvez nem profissional até profissional então, e nem tão definido, na verdade. Você estava ali. A forma que eu conheci os Estados Unidos desde o Brasil já foi literalmente eu nem sabia que existia visto, né? Na verdade, nem tinha pouquíssimas informações. Você sabia que existia vista. Eu só sabia que existia vista. E, cara, sinceramente, né? Eu venho de uma família bem humilde, né? De situação financeira bem difícil na época, então o sonho americano para mim foi
buscar a direção de Deus para vir para cá justamente, né, para a área de trabalho. Aí a pergunta que eu quero fazer para você, que veio, né, você já trabalhava nos Estados Unidos, vinha, voltava e tudo, não era uma necessidade para você no sentido do trabalho nos Estados Unidos, você tinha uma empresa, você falou até que quebrou e tal. Sim. Então, a pergunta que eu faço para você é, qual o seu ponto de vista com relação a você chegar num país e ver essa outra realidade, né? Você olhar para outros brasileiros que estão aqui nos Estados Unidos, né, e vieram com outro objetivo, tem um outro ritmo de vida, enfim, uma outra área, né? Não é a sua área, até porque a sua área, ela é uma área que, pelo menos 99% de todo mundo que eu conheci, que me envolvi e tudo, a questão é construção, limpeza e tudo mais. E é uma coisa legal de poder ver, né, um brasileiro que atua em outra área. Então, assim, o seu ponto de vista, eu acho que é legal a gente saber um pouco do seu ponto de vista com relação a isso. Como eu falei, algumas coisas eu fui moldando minha forma de, não só de pensar, mas o jeito de ver as coisas, né? Depois que a gente vem pra cá. Sabe essa frase que a gente escuta muito? Aqui é a terra onde o bebê chora, a mamãe não vê. Isso. O filho chora, a mãe não vê, né? Cara, é uma realidade, cara. É uma realidade, porque eu pensei em desistir no primeiro ano que eu estive aqui, porque eu passei por muitas dificuldades. E foi outra coisa que eu fui aprendendo também. Eu escutei muito pessoas dizerem assim, porque se Deus está com você, você não vai passar dificuldade. Mentira. Pura mentira. Nossa, isso nem bíblico é. Não funciona assim, cara. Deus tem um tratamento com cada um. Eu precisei ser moído quando eu cheguei no primeiro ano. E foi um tempo de aprendizado, foi um tempo de esticar minha fé, porque eu tive que crer muito, né? No primeiro ano, cara, tinha carta de despejo quase todo mês. Incrível. Por quê? Aqui nos Estados Unidos, se você não sabe, deu 6 dias de atraso de aluguel, já era, mano. Você vai tomar uma carta de despejo. Não tem... Você tem tudo aqui. Você tem de 1 a 5 para pagar. Se você não pagou até o 6, você vai tomar uma cartinha. Aí você pode até negociar, mas assim, é rigoroso, né? E eu posso dizer que hoje até, com 5 anos aqui, quase 5 anos, eu vou completar 5 anos em maio ainda. Mas com quase 5 anos, eu ainda sinto o efeito de chegar aqui despreparado. É mesmo? Sim, não é tudo tão lindo, né? Não. E eu falo muito isso para as pessoas, vocês veem coisas na internet, eu tenho agonia, cara, de usar a internet para mostrar coisas que não existem, sabe? Eu tenho um pouco de medo dessas coisas. E isso tem um pouco a ver com o meu chamado também. Eu não vou fugir da sua pergunta, não, mas sim, a questão de mídia social, por exemplo. Muita gente me pergunta coisas sobre isso. E eu falo, cara, acho que a primeira coisa que tem que acontecer, e um dos motivos de Deus ter me tirado um pouco do mercado do casamento, é que eu estava começando a contar um monte de história bonita no vídeo, mas que eram mentiras. De casamentos que era fruto de divórcio, de pastores que deixaram a esposa porque estava com câncer. Uau! E casou com a outra. E eu fui saber depois. Aí eu vou lá, me inspiro, crio um filme bonitão, sabe? E quando você vê aquele vídeo, você pensa que é realmente do jeito que o vídeo parece, mas não é. Uau, cara. E aí o lance da mídia social é isso. Então eu cheguei aqui e comecei a ter dificuldades e até hoje eu sou assim. Eu tento não ficar postando muita coisa, porque eu me acostumei com essa privacidade de usar pouco, né? E eu não estou dizendo que é um problema, estou dizendo que no meu caso. Isso. Mas o que eu penso sobre isso, cara, é que o motivo de você ter chegado num país, ele não define, cara, o que Deus tem para você. Essa é boa. Ele não define, mas ele diz algo. Então, você pode ter vindo com uma motivação que Deus usou como isca, como eu estava falando antes, né, que eu até dei o exemplo do meu filho. Deus não vai te mostrar todas as coisas. Às vezes Deus quer desenvolver tua vida em um lugar, cara, em oração, em família, e em várias coisas, e você vai ter que ser atraído por alguma motivação, que talvez você não vai ter na cidade que você estava, você não vai ter no país que você estava. E o lance da palavra que eu recebi sobre Abraão tinha tudo a ver com isso. Por que Deus tirou Abraão da sua terra e da sua parentela? Para que Israel nascesse, ou que a partir dele fosse começar todo o processo, né? Porque Deus precisava tirar Abraão do modo operandi da família dele.
Então Deus precisava criar uma coisa nova. Então quando Deus chega e fala assim, eu vou tirar você da sua terra, da sua parentela, não é que ele vai desconsiderar tudo que foi construído de bom da sua família em você. Mas ele precisa escrever uma nova história a partir daí que não tem nada a ver com a sua família. Incrível, incrível. Entendeu? Então, esse é o lance. Não importa se você veio porque você estava procurando dinheiro ou se você estava procurando sei lá o quê. O que importa é que no final das contas, se você deixar Deus guiar a sua vida, cada passo que você deu vai fazer um sentido. Incrível. Entendeu? Então eu enxergo dessa maneira, cara. Minha fé foi sendo muito moldada nesse primeiro ano por causa disso. Eu tive que olhar para essas contas, essas cartas de despejo do primeiro ano e olhar e falar assim, tem alguma coisa nisso, porque eu pensei, eu vou para a Flórida, o que eu tô fazendo aqui? Isso, faz isso. Tipo, ali eu vou conseguir, ou então eu volto pro Brasil, né? Eu cogitei isso aí. Mas a minha esposa, glória a Deus pela vida dela, que ela é muito, muito crente, fiel a Deus, ela sempre falava assim, mas essa não é a palavra que a gente teve. Uau. Então, a obediência tem um preço. Oh, yes, e não significa, cara, que obedecer vai fazer você não passar por dificuldade. Não. Se você pensa isso, tira isso da sua cabeça. E isso para mim foi um alívio entender. Né? Porque, você fica criando um monte de conceito humano na sua cabeça que não tem nada a ver com a forma como Deus atua. Né? Então, se fosse dessa maneira, então Deus não ama um monte de gente da Bíblia. Claro. Sabe? Que Deus deixou ali passar por situações terríveis de propósito. E é aí que eu entendi, né, o que Paulo quer dizer com não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Quando a aflição ela já não é mais decisiva para as áreas da sua vida, ela já não é um ponto decisivo. Como eu disse, né, 5 anos aqui, ainda estou aprendendo muita coisa, mas obviamente minha cabeça amadureceu muito depois disso. Então assim, o que eu entendo é isso. Não importa a motivação que você veio, eu entendo que você tem que vir respeitar o país e, né, procurar entrar dentro da lei e fazer todas as coisas, mas o importante é que a motivação do qual você sai do seu país, né, ela não necessariamente diz se você está ou não na vontade de Deus. É a tua intimidade com Deus é que diz, na verdade. E, cara, e muitas vezes ninguém nem vai saber. Porque se for para medir por sucesso financeiro, cara, você talvez vai ser taxado como alguém que não está servindo a Deus. Como no caso eu poderia ter sido. Isso. Entendeu? Eu passei por muitas dificuldades e tal. Mas eu posso dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado e a gente superou muitas coisas, sabe? Mas o mais importante é isso, cara. Como isso estica a sua fé, entendeu? E legal. Isso vai ajudando você a entrar em um funil, né? No começo você tem um monte de informação e Deus não quer falar. E aí vai ter que te provocar para que você vá buscar Ele. Que tem esse lado, né? Deus quer sua atenção de qualquer maneira. Não tem como você achar que Deus é só um rei, guru, sentado, que está ali só para te servir. E fica assim só... Um dia eu vou gravar um vídeo sobre isso. O Deus dessa maneira assim, só pega assim, ó. Mexendo com você assim. Não, cara, não é esse o lance. A maior intenção de qualquer coisa boa ou negativa na sua vida é gerar relacionamento entre ele e você. Não tem outro. Eu tenho que descobrir o propósito de Deus para minha vida. A gente está tão acostumado em fazer. Isso. O maior propósito, meu amigo, é sentar. E eu falo isso para mim mesmo. É uma luta diária, porque você tem que tirar a sua agenda do foco para que você chegue para Deus e fale, e aí, você é meu pai, não é meu Deus só. A diferença do fazer e ser, né? Exatamente. E é isso. Cara, é incrível. E aí? A base da vida, né? É ser, né? Fazer e ter. As pessoas às vezes elas procuram muito em ter, né? Isso. Invertem a fundação real do sentido da vida. Correto. E procuram muito pelo ter, né? E não são. E eu acho que esse é o sentido da sua real identidade, se preocupar em ser primeiramente. Porque, de fato, muitas pessoas relevam esse relacionamento com Deus como somente o seu Senhor, mas não como Pai, né? E é tão interessante você falar sobre os processos da vida. Por exemplo, a minha motivação para vir para os Estados Unidos não foi viver o extraordinário que eu estou vivendo hoje, né? Marido de uma só mulher, pai de 3 lindos filhos, ou seja, ter a família, né? Que é a base da minha vida hoje em dia, hoje é a minha família. Eu vim
com aquela intenção, como a maioria dos brasileiros, vou vir, vou trabalhar, melhorar a vida e tal. Só que, porém, a intenção era voltar para o Brasil, né? A intenção voltar para o Brasil. Cara, eu lembro muito de Atos no capítulo 3, daquela história que o coxo estava na porta do templo chamada Formosa, e Pedro e João vinham a hora da oração, né? Isso. A hora nona. E o que me chama a atenção, eu me comparo muito com aquele coxo que era colocado na porta do templo. O coxo ia para ali com uma intenção, entendeu? Isso. Ele queria somente esmola. Exato. Ele foi ali, olha, vamos conjecturar aqui. Isso. Ele foi para a igreja, ele era colocado à porta da igreja todos os dias, mas a intenção dele ali era pegar esmola. Isso. Não era cultuar. Entendeu? No lugar certo, pelo motivo errado. Lugar certo, motivo errado. Mas tudo bem. Ele foi ali com uma intenção equivocada, mas, mesmo assim, Deus tinha um plano. Tinha um plano, exato. Aí quem desce ali, Pedro e João, cara. E eu imagino que vários outros dias ele estava ali, ele ganhava algumas poucas moedas, ia para sua casa, e aquilo que ele recebia era temporário. Isso, depois ele voltava de novo, né? Mas um dia, 2 homens cheios do Espírito Santo chegou ali, naquele lugar. Ou seja, teve um encontro marcado. Talvez na parte, né, do coxo, ele não esperava. Não. Mas Deus já sabia, né? E ali, ele estende as suas mãos para pedir o que ele sempre pedia, que era algo para saciar a sua necessidade temporária. Momentâneo. E de repente, né? A Bíblia fala que aqueles homens falaram, Pedro, né? Isso. O que você pede eu não tenho, mas o que eu tenho eu lhe dou. Yes. Levanta e anda. E ele estende as mãos e levanta aquele coxo e automaticamente aquele homem é curado e ele entra no templo saltando e glorificando a Deus. Claro. Sabe o que eu imagino? Aquele homem foi ali para buscar algo temporário, né? Mas Deus entregou para ele algo eterno, porque além da sua cura física, ele recebeu a salvação. Isso. Entendeu? Então o que acontece? A motivação errada no lugar certo. Mas ele estava ali no lugar certo. Exato. E eu vim para os Estados Unidos com a motivação, não digo errado, vim querer, entendeu, conquistar uma vida melhor. Mas eu digo que o que Deus tinha para mim era muito maior do que o pouco que eu queria, que eu pensava na minha cabeça. Uma família, né, filhos maravilhosos. Isso. E Deus me colocou numa situação mais favorável do que o que eu imaginava ter. Exato. Entendeu? É que o fato de você vir com um pensamento material, que não é errado, não significa que Deus não vai conduzir você para onde Ele desenhou, né? Exato. Justo. Não tem nada a ver. Tipo, você pode estar indo pro passageta, que ainda assim Deus vai... Deus sempre tem um plano. Deus sempre tem o melhor. Sempre tem um plano. Sempre. Isaías 55, eu acho que no versículo 9, fala que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então o plano de Deus ele é sempre perfeito. Sim. A Bíblia fala que, né, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E baseado nisso, Pilon, a gente, óbvio, cada um de nós aqui temos um sonho. Nós estamos falando aqui de sonhos e propósitos. O Dreamcast é sobre isso. Isso. Todo mundo tem um sonho, né? Só que acima do nosso sonho tem a vontade de Deus, que ela é sempre boa, perfeita e agradável. E às vezes eu me pergunto muito, sabe? Porque eu tenho meus sonhos, eu tenho meus objetivos. Isso. Mas muitas vezes a gente busca aquilo que só preenche o nosso ventre, né? E Deus tem sempre algo melhor para nós. Por que não se alinhar à vontade dele? Já resolveria muitos problemas. Exato. Não é? Então, assim, conta para nós o teu sonho. Você tratando de sonho, todo mundo sonha. Quais são os teus sonhos, os teus objetivos? E principalmente agora para o ano de 2023. Cara, meu sonho, por mais que pareça um pouco clichê, mas eu não posso deixar de mencionar, é que eu termine meus dias vendo que eu criei meus filhos no caminho do Senhor. Uau. E aí, cara, muita gente vai dizer, mas isso é básico. Eu não sei se a gente é capaz o suficiente de manter. Eu me vejo 100% responsável pela vida espiritual deles e eu me preocupo. Então, meu sonho é esse, que eu me mantenha na linha e termine meus dias, se Jesus não voltar antes,
sabendo que meus filhos amam o Senhor. Beleza. Mas meu sonho para 2023, cara, é que eu faça mais coisas que Deus me deu para fazer em relação a obras, né? Obras artísticas, que são os vídeos e tal, em que eu possa gerar acesso às pessoas, né? Sobre verdades que Deus tem, sobre histórias de pessoas que edificam através de filmes, né? Então esse ano eu quero muito criar short films, né? Que são como se fossem curta-metragens contando histórias de pessoas, entendeu? Quem sabe eu posso criar uma história da RJ. Legal. Né? E isso é atuado, né? Tipo assim, não é só uma voz narrando, não, é atuado. Um cara que chega e vai fazer a fala do Joab, outro vai fazer a fala do Regis, entendeu? Então assim, eu quero criar histórias como essa. Eu fiz um vídeo um pouco parecido com isso durante a pandemia, 2020, que se chama Refuge, Refúgio. E é narrado aquilo ali, não foi bem um curta-metragem, mas a ideia de usar o vídeo para poder contar histórias, né? Que legal. E transmitir uma mensagem. Então nesse vídeo, eu estava dizendo assim para as pessoas, nesse momento de crise que o mundo está vivendo, você tem que buscar o refúgio, né? E se você perceber que o maior deleite que você pode imaginar já está bem perto de você, você talvez aproveite muito melhor esse tempo, que é a sua família. Então eu mostrei cenas dos meus filhos ali em câmera lenta, aquela coisa bem comercial de margarina. Só faltou assinar no final, assim, colocar o logo lá da margarina, nem lembro o nome da margarina que tinha no Brasil. All Day, nem existe mais. Doriana. E aí, mas eu quero criar mais coisas nesse ano. Quero criar bastante mesmo. E contar histórias. E qual é a sua expectativa para o ano de 2023? A minha expectativa é que o contraste seja mais forte daquilo que é de Deus, daquilo que é santo, daquilo que é decente, das pessoas que são decentes, elas sejam bem óbvio, e aquilo que não é, que seja fácil de ser discernido. Então eu vejo que nós nos aproximamos da vinda do Senhor, nós nos aproximamos de um tempo onde biblicamente ele sempre vai ser mais difícil, ele vai ser cada vez mais intenso, mas como está em Apocalipse, quem é santo santifique-se ainda, quem é impuro suje-se ainda. Uau. Isso, o que está sendo dito ali o contraste vai aumentar. Meu Deus. Então a minha expectativa para 2023 é essa, que a gente possa ter o discernimento do que é santo, o que é profano, cada vez mais. Excelente. E para nossa família Dreamcast, que quer ouvir de você, o que você aconselha a eles para o ano 2023? Cara, eu aconselho que não tome como guia para sua vida os momentos difíceis, utilizem eles para poder usar como um tijolinho a mais para construir o castelo da sua vida. Não deixe de sonhar, não deixe de ser humilde e siga os seus propósitos. Excelente. Olha aí. E você, Regis Bezerra, o que você quer deixar nesse começo de ano para a nossa família Dreamcast? Ano de 2023, a minha expectativa. Eu vou compartilhar algo aqui que chegaram até o meu conhecimento, né? Algumas pessoas falando, olha, ano de 2023 vai ser um ano de crise. Olha aí. Entendeu? Vai haver uma crise como aquela de 2007, né? Nos Estados Unidos. 2008. 2008, isso. Por aí. E sabe qual foi a minha resposta? Qual foi a sua resposta? Falei, rapaz, eu e a minha família não estamos a fim de participar dessa crise, não. Obrigado pelo convite, mas eu vou estar muito ocupado. Eu vou estar muito ocupado, muitas coisas, nós não vamos participar dessa crise. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, eu tenho boas expectativas para o ano de 2023, mas eu sempre falo isso, que às vezes as pessoas pintam assim um ano novo como que se o ano em si viesse carregando aquela sacolinha de presente, de coisas boas, e eu vou mudar a sua vida, o ano vai vir. E não vai ser assim, irmão. Porque o que acontece muitas vezes, o ano muda, mas você não muda, né? O ano é novo, mas você não se renova a sua mente.
Então, enquanto eu achar que o ano vai vir trazer automaticamente algo do além, não é assim. Se você está cansado de ter os mesmos resultados de 2022, mude as suas atitudes, né? Busque mais conhecimento. Eu digo que para minha casa, nós tivemos uma reunião agora, né? E no dia 1º de janeiro, reuni a família e ali nós compartilhamos cada um a sua perspectiva para 2023. E eu trouxe para minha família a importância da palavra, entendeu? A importância da palavra profética, palavra, né, dita mesmo, mudar o nosso vocabulário, porque nós comemos daquilo que a nossa língua produz, tá? Isso. E eu quero ler para você isso aqui, porque é o que eu trouxe para minha vida. 2023, para minha família, nós não vamos deixar com que palavras negativas, palavras de maldição saiam da nossa boca, viu? Quero deixar. Então, eu vou ler aqui essa palavra para você guardar no seu coração, porque nós vamos viver o ano de 2023, resultado daquilo que nós produzimos com a nossa língua, tá? Rapaz, até esqueci qual salmo que é, cara, acredita? Mas vamos lá. Salmos 34, versículo 12. Tá? Diz o seguinte, ó. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Quem? Quem é o homem? Quem é o homem que deseja ver? Quem é o homem que deseja a vida? Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Eu quero. Sim. Eu quero. Aí, ok, você quer? Aí o 13 fala o seguinte: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Isso. Se você quer ver um ano de prosperidade, se você quer ver um ano de bonança sobre a tua casa, se você quer ver um ano de 2023, aonde milagre vai acontecer na tua casa, se você quer ver isso e quer vivenciar isso, pegue o versículo de número 13, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Tome cuidado com aquilo que você fala, porque nós nos alimentamos daquilo que a nossa língua produz. Então, esse ano de 2023, eu quero me resguardar mais. Existem momentos que é necessário ficar calado. É melhor ficar calado do que você liberar uma palavra que vai contra a tua casa. Sim. Entendeu? Isso. Até isso influenciou em como eu vou disciplinar os meus filhos. Isso. Tipo, menino, você nunca... Irmãos, quando você fala isso, quando você libera uma palavra dessa, você abre uma lacuna no mundo espiritual contra a tua vida, contra a tua casa. Tá bom? Então, nunca discipline seus filhos falando, você é bagunceiro. Não. Eu aprendi ao contrário. Filho, você não é assim, filho. Você não é bagunceiro, tá? Você não. Sempre usar a palavra profética na vida dos teus filhos, no contexto geral. Isso é o que eu trago para 2023, Joab. Esse ano não será um ano de crise. Eu profetizo em nome de Jesus que será um ano de crescimento. E crescer dói, irmão. Você vai ter que passar por uns processos, sim, mas eu uso a minha língua para abençoar e não para amaldiçoar. Manda aí. Eita. Rapaz, o que eu vou falar para a família? Não precisa falar mais nada. Né? Meu Deus. Falou muito bem. A única coisa que eu quero deixar para vocês, família Dreamcast, é o seguinte. Comece um ano praticando aquilo que você não praticou o ano 2022. Por quê? Se você praticar as mesmas coisas, seus resultados serão os mesmos. Yes. Você precisa potencializar os seus resultados, né? E para isso você precisa substituir. Eu gosto muito de fazer uma comparação. Em Gálatas fala das obras da carne e as obras do Espírito. E essa passagem, assim, literalmente, para mim, é
uma prova de que a substituição das coisas. Primeiro, você não pode deixar de falar as coisas que você maldiz com a língua, falar palavras malignas e tudo mais, como o Regi falou, mas não substituir elas, porque o lugar vazio logo será preenchido. Então, eu acho muito legal a regra da substituição. Né? E ali em Gálatas mostra muito sobre os frutos da carne, né? As obras da carne, desculpa, e o resultado que elas produzem. E mostra os frutos do Espírito e o resultado né, deles. E no final das contas, simplifica o entendimento da vida espiritual. E eu sei que a vida espiritual, eu falo assim para as pessoas, às vezes algumas pessoas não entendem, mas a vida espiritual, ela foi feita para viver na carne. Faz sentido ou não? Faz. O que é o sentido que eu quero dizer? Por que a vida espiritual é para viver na carne? Na carne é para viver no seu cotidiano. Sim, você na vive prática, naturalmente. Você só não vive nos frutos da carne, mas na carne. Exatamente. Mas na carne. Os frutos do Espírito você precisa... Porque aí se você espiritualiza, você nunca vai conseguir viver a vida espiritual. Mas se você ler Gálatas, você vai entender o que é esses frutos. E nada mais é do que a prática da bondade e assim sucessivamente, né, as práticas dos frutos do Espírito que vai trazer para nós a alegria de viver praticando aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, o que eu deixo para vocês é isso, que você possa substituir, né, ao máximo, se esforce para que você possa conseguir práticas que vai te trazer alegria, né, vai te trazer satisfação e vai trazer mudança na sua família, na sua vida. E o 2023 para você só vai ser diferente se realmente você quiser. Acima de qualquer coisa, o plano de Deus, que você possa se conscientizar de que o melhor plano para a sua vida é o plano que Deus tem. É o sonho que Deus sonhou. Nós falamos muito de sonhos e propósitos, e o que eu quero dizer é que enquanto eu quis viver os meus sonhos, eu me frustrei muito na minha vida. Mas quando eu entendi que os sonhos que eu tenho que viver são os sonhos de Deus, aí eu consegui entender qual era o meu propósito, tá? Então eu deixo isso aqui pro coração de vocês, que Deus abençoe você, a sua família, tá bom? Nós aqui do Dreamcast somos muito felizes por você que participa conosco. E eu quero dizer aqui para o nosso grande amigo e produtor, né, de vídeo, de cinema, de tudo aí, que tudo que nós precisar, de imagem, né, de imagem, o que for, né, tá aqui. Profeta da imagem. E nos dá o privilégio de estar com você aqui para conversar. Não, interessante. Ex-segurador de pau de fogo. Essa foi boa. Aí, tá vendo? Eu quero mais desses negocinhos aí, tá? No decorrer né? Já vou aproveitar aqui no ar para poder dizer. Eu boto. Vamos adicionar esses negocinhos aí. Inauguramos um novo estilo hoje. Tá vendo, gente? Então, olha, André, foi um prazer. Estilo night show. Eu quero muito que você aceite estar de volta com a gente, tá? Aqui na frente das câmeras de novo. Foi muito legal, porque tem muitas coisas que a gente quer perguntar para você ainda. E a gente queria conhecer mais assim do André e tudo mais. Mas assim, chegamos, né, a mais um final de episódio. Muito legal estar com você, né? Muito legal estar com o Regis Bezerra. E eu queria que você pudesse dizer para o nosso pessoal, tá? As suas redes aí, para as pessoas, né, estão definitivamente querendo te conhecer através das redes. Então é só procurar por @AndréPilon, Pilon com 2 L's, e aí vai achar. Acredito que vai estar aqui na descrição também. Muito bom. E aí pode encontrar por lá. Perfeito. Tá fechado. Gente, é isso aí. Estamos chegando mais no final. Aê! Gostei. Rapaz, night show aí, ao vivo. Vamos levar essa ideia mais pra
Aí, gente. Ó, finalização, tá? Coloca um negócio. Acerta alguma coisa aí, viu? Bota o hino da Cassiane, alguma coisa. Gente, nós estamos chegando ao final de mais um episódio e hoje foi muito legal, muito leve o bate-papo aqui. Legal. Poder conhecer um pouquinho mais da vida do nosso grande produtor aí, André Pilon, gente. André Pilon. É isso aí, fica com Deus. Deus abençoe você, família Dreamcast. Não se esqueça, você que não segue ainda o nosso Instagram, né? Isso. Vai lá e aperta lá, follow. Isso. Siga nós lá no Instagram e também você vai ver na descrição lá o link do YouTube. Vai lá e se inscreva no canal. Vem pra cá com a gente, nos ajude aí. E é isso aí. Se inscreve e dá like. Se inscreve e dá like. Então a finalização vai ser com André Pilon. Gente, Deus abençoe. Mais uma vez eu falo, você e a sua família, muito obrigado por esse momento que nós estamos aqui. E vamos nessa. É isso aí, pessoal. Grande abraço e até a próxima. Aê! Finalizou.